Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre rescisão de contrato, aviso prévio indenizado. Vamos simular um cálculo aqui do aviso prévio indenizado na rescisão de contrato com médias, ok? E vamos falar passo a passo da rescisão, falar de legislação e assim por diante, ok? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha rescisão. Nós temos uma rescisão de contrato aqui de uma funcionária chamada Silvana Rosa de Araújo, ok? Ela estava no contrato a prazo indeterminado, foi dispensada sem justa causa pelo empregador e o empregador decidiu demiti-la com aviso prévio indenizado, ou seja, ela não vai cumprir o aviso. Isso é uma opção do empregador quando ele decide demitir o empregado. Caso o empregado peça demissão, ele também pode decidir por indenizar o empregador o aviso. O aviso é direito da parte contrária na rescisão de contrato sem justa causa. Tá? Se o empregador demite, o aviso é direito do empregado. Se o empregado pede demissão, o empregador tem direito ao aviso prévio. Tá? Nesse caso, é o empregador demitindo o empregado, ok? E decidiu naquele momento indenizar o aviso, ou seja, o empregado não vai trabalhar durante o aviso prévio, vai receber o valor correspondente de forma indenizada. Importante você verificar que o dia da dispensa, nesse caso, é o dia do comunicado da demissão, é o dia de demissão. Mas o aviso prévio, que começa a ser contado, seria 26/2/2021, conforme está aqui, ó. E quantos dias ele teria direito de aviso? Quantos dias ela tem de direito de aviso? Nesse momento da dispensa, eu analiso quantos anos ela tem completos de empresa. Para cada ano, ela vai ter direito a mais 3 dias de aviso. Então, como ela tem 2 anos, ó, 16/5/2018, 16/5/2019, 16/5/2020. Então, no momento da dispensa, ela tinha direito a ela tinha completos 2 anos de empresa. Então, ela teve mais 6 dias de aviso prévio, 30, que é o tempo mínimo de aviso. Isso foi ajustado na lei que adicionou os dias. Existiam os períodos de avisos menores para outros tipos de contrato, mas nessa lei, acho que de 2014, se eu não me engano, que prorrogou esses dias de aviso prévio para cada ano trabalhado até o limite de 20 anos, não é? Ele estabeleceu que o mínimo do aviso para quem tem até 1 ano são 30 dias. Então, 30 dias mais 3 dias por ano completado. Como ela tem 2 anos, 36. É importante você entender que o momento de analisar o tempo que a pessoa tem de aviso é o momento que você comunica a dispensa. Por quê? Durante a projeção do aviso, seja ele indenizado ou durante o cumprimento, se ele for cumprido, a pessoa pode completar mais 1 ano. Mas esse mais 1 ano completado durante a projeção ou durante o trabalho de um aviso, ou o aviso trabalhado, ele não vai ser adicionado no aviso, porque o aviso prévio já começou a ser cumprido ou já foi dado, tá? Então, no caso, ela aqui ele tem 36 dias. Sendo assim, são 26 dias, ou desculpe, 26/2 de fevereiro, 26 de fevereiro de 2021 começou a contar o aviso e 2/4/2021 terminaria o aviso prévio dela de 36 dias. Ele vai receber, a funcionária vai receber esses 36 dias, de 26/2/2021 a 2/4/2021, de forma indenizada, como pagamento na rescisão, ok? Então, a contagem do aviso começa no dia seguinte ao comunicado, ó, 25/2 foi até onde ela efetivamente trabalhou, 26/2 começou a contar o aviso, 2/4 terminou a contagem, ok? Então vamos aqui. Agora nós vamos analisar outra questão. A próxima questão que nós vamos analisar é a situação de férias, ok? Situação de férias. No caso dessa funcionária,
ela tem umas férias vencidas e uma proporcional, ou seja, as férias que começou a contar em 16 de 5 de 2019 e terminou o período aquisitivo em 15 de 5 de 2020, ela não gozou as férias, ou seja, ela estava durante o período concessivo, aguardando o momento de conceder as férias, quando ela foi demitida. Então, ela trabalhou o período aquisitivo todo, começou a contar os 12 meses do concessivo, ela não teve tempo de usufruir as férias, ela vai receber isso de forma indenizada, o pagamento integral, ok? E as férias proporcionais. Durante o período dela, no momento que ela foi demitida, estava em andamento mais um período aquisitivo, que terminaria em 15 de 5 de 2021. Então, durante esse período aquisitivo, ela foi demitida. Esse pagamento se chama férias proporcionais. Você vai pagar os avos correspondentes ao período que ela trabalhou, pelo menos 15 dias em cada avo, ok? Então, você tem que ficar atento que essa contagem começa em 16 de 5 de 2020 e termina em 15 de 5 de 2021. Isso é o período aquisitivo. Então, o período dela de apuração dos avos vai sempre de 16 um mês a 15 do outro, 16 de um mês a 15 do outro. Então, ali dentro você vai analisar quantos avos ela ganhou por ela ter trabalhado pelo menos 15 dias. A gente tem aqui ao lado uma planilha que eu vou mostrar para vocês que faz esse cálculo automático, mas é importante você entender o cálculo, tá? Então, vamos lá. Então, ela tem férias vencidas e férias proporcionais. Vamos ver aqui os outros dados correspondentes ao contra-cheque dela, ok? Ao contra-cheque não, à rescisão dela. Então, nós temos aqui, ó, jornada de trabalho, 220 horas mensais, dias úteis referente à folha de ponto que estava em vigor no momento da dispensa, 25 dias úteis, domingos e feriados 5, dependente do imposto de renda 1. Se você observou, antes tinham 3, eu ajustei aqui, atualizei para um dependente apenas do imposto de renda, e agora ela tem um dependente do imposto de renda e um dependente por salário família. O salário base dela, 7.215. Transporte que ela recebeu para esse período que ela estava trabalhando, 350, e alimentação 650. É importante você entender que esse saldo de benefício recebido foram benefícios que ela recebeu e utilizou. Se por um acaso ela tem vale transporte e alimentação que porventura ela recebeu e não utilizou devido à demissão dela, esses valores excedentes você vai descontar integralmente aqui na parte de desconto, como reembolso de vale transporte, excedente de vale transporte ou excedente de vale refeição, o que seja, mas você vai descontar integral. Aquele saldo que está lá em cima é para descontar o percentual de contribuição do empregado sobre o benefício utilizado, ok? Então, antes de concretizar a rescisão, você tem que ajustar esse saldo do benefício, tá? Tirar o que você vai descontar integral para não impactar no seu cálculo, ok? E aqui nós temos o saldo do FGTS dela, 13.580. Aqui ao lado eu coloco as bases de cálculo. Para calcular algumas verbas rescisórias, você usa o salário base mais a média dos ganhos habituais. Para cada verba rescisória que tem influência das médias, existe um período de apuração. Então, o aviso prévio é o salário mais a média dos ganhos habituais nos últimos 12 meses. O 13º salário é a média no ano corrente, ou seja, no ano de apuração do 13º que estava em andamento. As férias, o 13º indenizado vai seguir a mesma média do 13º proporcional. As férias vencidas é a média do período aquisitivo. Claro que se ela for uma comissionista, vai ser a média dos 12 meses anteriores ao pagamento. Então, você vai mudar essa regra. Eu coloquei ali o que é mais comum, tá? Que são os meses do período aquisitivo. Mas lembrando que a CLT fala que se a pessoa é remunerada à base de comissões, e aí tem a comissão e o DSR da comissão, a média é os últimos 12 meses, ok?
Período aquisitivo, as férias proporcionais, a mesma coisa, a apuração do período aquisitivo dessas férias proporcionais. E a multa do artigo 479, do 480, vai seguir a mesma média do aviso prévio. Multa do artigo 479 e 480 não cabe só para contrato de experiência. Existem contratos previstos na CLT que podem ser até de 2 anos por prazo determinado, que a depender, eles podem ter essas cláusulas de 479 e 480 se eles forem rescindidos de forma antecipada, ok? Então, antes de eu calcular essas bases de cálculo, para cada uma delas, para eu apurar as médias, eu tenho aqui as abas, tá vendo? Ó? Média de aviso indenizado, média de décimo-terceiro, média de férias vencidas, média de férias proporcionais. Eu preciso saber os avos que serão apurados para cada média, porque baseado nos meses é que eu vou compor a minha média, ok? Então eu já trouxe aqui, ó, já marquei aqui o meu sistema, vou desmarcar para vocês verem, ó. Se eu desmarcar, ele zera os avos, mas vou marcar aqui, ó, para ele trazer para mim o que eu preciso. 13º, eles não são avos, mas eu preciso dele porque ele vai puxar o 13º indenizado, tá? Férias vencidas e férias proporcionais do aviso prévio indenizado. Aviso prévio indenizado, ele trouxe aqui o período de apuração, de 26/2 a 2/4, deu 36 dias. Depois a gente vai calcular o valor quando a gente achar a base de cálculo. 13º proporcional, período de apuração do 13º, que eu vou calcular na rescisão dela. Ela estava no ano de janeiro, no ano de 2021. Então a contagem começa em 1º de janeiro de 2021. O 13º proporcional é pago até o último dia efetivamente trabalhado. No caso dela, 25/2 de 2021. Aí você tem o aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado, a gente faz a projeção toda de novo. O 13º do aviso prévio indenizado, a gente faz a projeção toda de novo até o final do aviso, do início do período de apuração do 13º, 1º de janeiro, até o final da projeção do aviso, vê quantos avos dariam e abate o que foi pago proporcional. Vou mostrar para vocês aqui do lado, ó. Então, o 13º proporcional, o meu sistema apurou 2 dozeavos, ó. Ela saiu 25/2, foi até o último dia que ela trabalhou. Então, janeiro ela trabalhou completo, fevereiro ela não trabalhou todo. Ele isola o avo e verifica quantos dias ela trabalhou. Como ela trabalhou mais de 14 dias, ele está pagando um avo, então ela ganhou 2. Quando ele vai fazer a conta do 13º indenizado, ele já faz a conta até 2/4, tá vendo? Ó? Período de apuração até 2/4. Então, ele faz a conta toda de novo. Se ela trabalhasse até o final do aviso, ela teria direito a janeiro, fevereiro e março. Abril, ela ficou só com 2 dias de trabalho, então ela não ganha. Para ela ganhar, ela teria que trabalhar pelo menos 15 dias. Então ela não ganhou. Então dariam 3 dozeavos. Como eu já paguei 2 aqui em cima, eu vou pagar apenas 1 de indenizado, ok? Está aqui 1 de indenizado. Eu faço dessa forma porque depois que foram adicionados 3 dias de aviso, ficou mais complicado você fazer essa conta. Então eu faço a conta toda de novo e abato o que já foi pago no proporcional, ok? Férias vencidas não preciso apurar avos, porque ou vão ser 12 dozeavos ou se dobrou 24 dozeavos, ok? Agora, férias proporcionais. O período aquisitivo começou em 16/5 de 2020 e as férias proporcionais vão ser calculadas até o último dia de trabalho dela. Então, o meu sistema vai compor esse período aquisitivo todo, ok? Tá ele aqui embaixo. Férias proporcionais. Ele compôs o período aquisitivo todo. Deixa eu organizar aqui, ó. Ele compôs o período aquisitivo todo de 16/5 de 2020 a 15/5 de 2021. Como eu falei para vocês, ó, o período, os avos dela começam sempre 16 e termina 15. 16, 15, 16, 15. Cada um desses aqui é um avo a partir de 16/5 de 2020. Então ele veio contando todos os avos que ela trabalhou pelo menos 15 dias. Todos que ela trabalhou completo, o sistema deu aqui, ó,
um como completo. Então, deu 9 avos fechados. O último avo, onde ela parou de trabalhar, onde ela foi comunicada da dispensa, 25/2/2021, ele parou e fez a conta aqui de quantos dias ela trabalhou. Ele deu 10 dias. Então, como 10 dias não dá direito a ela esse avo, então ela ficou com 9/12. Está aqui na minha planilha, ó. 9/12. E as férias proporcionais? As férias proporcionais eu uso a mesma estratégia que eu usei no 13º proporcional. Eu faço a conta toda de novo. O aviso não ia terminar 2/4/2021? Então eu faço a conta toda de novo, tá vendo? 2/4. E ele analisa um a um novamente. Quando chega no final, no avo onde termina a projeção, ele analisa se a pessoa trabalhou pelo menos 15 dias. No caso dela, 18, tá vendo? Então, o total de avos que ela ganharia se ela trabalhasse até o final do aviso seriam 11, ok? Como eu já paguei 9 aqui no proporcional, ó, sobraram 2 no aviso indenizado, ó. Tá vendo? Devido à projeção do aviso, ela ganhou mais 2/12, ok? Então, a partir do momento que eu tenho esses avos, agora eu vou lá apurar as médias para compor a base de cálculo e calcular as minhas verbas. Então, vamos lá. Vamos primeiro compor a média do aviso prémio indenizado. Então, tem aqui um relatório. Eu fui lá no sistema, peguei a ficha financeira da funcionária e montei a minha planilha. Ela teve adicional noturno, horas extras e horas de sobreaviso ela não teve. Então ela teve adicional noturno 20%, hora extra 50% e hora extra 100%. Período de apuração são os últimos 12 meses. Como ela está sendo demitida em 2/2021, então começa a contar no mês 3 de 2020, ok? Se ela tivesse horas extras, adicional noturno e DSR no mês da demissão, eles estariam aqui entrando na média. Tem sistema que dá a opção de entrar na média o mês da demissão ou não. O ideal é que entre, porque senão essas horas extras vão ficar fora da média, tá? Então, o que acontece? Aqui você tem 2 tipos de verbas, horas e valor. Essas verbas em horas, você vai fazer a média em horas. Então, por exemplo, aqui em 3 de 2020, quando ela fez esse adicional noturno, o salário dela era 5.000. Agora que ela está sendo demitida, ele é 7.215. Quando eu faço uma média em quantidade de horas, como manda a CLT, esses valores são atualizados ao valor atual do salário dela, ok? Então, isso é uma forma de atualizar o valor para o salário atual dela, da remuneração dela. As verbas variáveis, o DSR das verbas variáveis, desculpe, ele é pago em valor, então não tem como você atualizar. Se você fosse fazer uma atualização aqui, ia ficar operacionalmente mais complicado, tá? Então, isso aqui não é exigido que você faça uma atualização, tá? Eu jamais vi alguém cobrar e a própria CLT não é clara com relação a esse tipo de verba, tá? Então, você tem que entender também que você tem que usar apenas um período para apuração, tá? Você não pode fazer uma média em algumas verbas nos últimos 12 meses e algumas verbas nos últimos 6. E outra questão importante, média de um período, você soma o período todo e divide pelo número de períodos. Então, você não pode desconsiderar períodos em que a pessoa não fez a verba, tá? Então, se aqui são 12 meses e ela fez em apenas 12 menos 1, menos 2, menos 3, fez apenas em 9, você vai dividir o valor total do período dos 12 meses por 12. Você vai achar uma média do que ela fez em cada um desses 12 meses, tá? Então não existe essa retirada dos meses que ficou em branco, tá? Que ela não fez aquela verba variável. Isso é operacionalmente impossível de você administrar e a CLT não fala isso. Se vocês forem verificar a CLT, ela fala na média e algumas vezes no pagamento de um duodécimo, ou seja, divide por 12, você tem um 12avos daquela média, tá? Aquilo entra na base de cálculo. Então,
Aqui, por exemplo, somei todos os adicionais noturnos e deram 253 adicionais que ela fez de 3 de 2020 a 2 de 2021. E aí, 253 adicionais dividido por 12 deu 21,8 adicionais noturnos. Transformei em valor. Como é que eu transformo em valor adicional noturno? O salário dela é 7 mil, não é isso? 7.215 dividido por 220, que é a jornada, vezes 0,2 vezes a quantidade da média, que é 21,08. Está aí 138,26. Deu uma diferencinha de centavos aqui, tá? Mesma coisa vai acontecer com relação às horas extras. Somei todas as horas em quantidade, dividi por 12, as horas extras a 50, deu 9,42 horas. Convertendo isso em valor, 463,24. Vamos tirar a prova dos 9 aqui, ó. 7.215 dividido por 220 vezes 1,5 vezes 9,42 horas. 463,40, ok? Deu uma diferença de centavos, diferença de centavos não tem problema. E aqui nós temos as horas extras a 100%. Nesse período deu um total de 83 horas. Dividido por 12, 6,92 horas extras a 100% por mês em média. Então, 7.215 dividido por 220 vezes 2 vezes 6,92, ok? 453,67, diferencinha de centavos. E aqui, ó, as verbas variáveis, elas não têm conversão, tá vendo? Eu dividi por 12, deu um 8.406 e pronto. Deu um total de 2.208,77 nos 12 meses, no período de 12 meses, dividi por 12, deu um 8.406. E aí, somei todo mundo, total da média, 1,239,26. Então, venho aqui, ó, e somo. Boto o x aqui, ó, que o meu sistema vai puxar. E aqui ele já trouxe o valor calculado, ó. Então, deixa eu ir lá, conferir. 7.215 mais a minha média, 1,239,26, mais 1,239,26. 8.454,26. Está aí a minha base de cálculo do aviso prévio indenizado. Agora vamos à média das férias. Das férias não, vamos à média do 13º. 13º salário começou a apuração em janeiro. Então eu tive essas horas em janeiro e esse DSR, ok? Quantos meses eu tenho para apurar a média? Apenas 2 meses. Então somei tudo e dividi por 2. Converti em valor os adicionais noturnos, converti em valor as horas extras e somei o DSR e dividi por 2. Achei uma média de 797,75, ok? Então, o período de apuração do 13º são 2 meses, janeiro e fevereiro. Então, fiz a média nesses 2 meses. Se tivesse as horas extras aqui em fevereiro, porventura, eu ia incluir elas aqui para dividir por 2 também, ok? E aí, venho aqui agora e coloco a nossa média do 13º e o 13º indenizado vai puxar a mesma remuneração. E agora férias vencidas. Vem aqui, férias vencidas, o meu sistema tomou do período aquisitivo, ó, 5 de 2019 a 4 de 2020. Lembrando, pessoal, o período aquisitivo dela é 16 de 5 de 2019 a 15 de 5 de 2020. Mas, quando eu vou fazer média, eu pego folha fechada. Então, eu peguei a folha de maio até a folha de abril, tá? Então, não tente fazer média com dias, lá do dia 16 do 5 até o dia 15 do 5 do outro ano. Você teria que pegar uma folha e dividir ali a folha de ponto, que foi a hora extra de um mês, que não caia nessa. Pegue o mês fechado. Vou pegar a folha de 5 de 2019 até a folha de abril de 2020.
No próximo período aquisitivo, 5 de 2020 e 4 de 2021, ou seja, os meses sempre estarão dentro de algum período aquisitivo para a média, então não se preocupe com isso. Faça a média com folha fechada. Peguei lá a mesma coisa, fiz o total em horas, dividi por 12, que são os 12 meses do período aquisitivo das férias vencidas, e converti em valores, do mesmo jeito que eu fiz com o aviso prévio. Agora minha média deu 1.518,16. Vou lá e trago o valor para eu calcular minhas férias vencidas. Está aí 8.733,16. E as férias do período proporcional. Então, as férias proporcionais, elas começaram a contar em maio de 2020 e ela foi demitida em fevereiro de 2021, entenderam? Então, por mais que ela talvez não tenha ganho esse AVO, mas isso é o mês que ela trabalhou, então ele vai entrar para apuração, que é fevereiro, tá? Então, é de maio a fevereiro, ok? Como ela não teve horas extras nem variáveis em fevereiro, não teve valor, mas os meses de apuração são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Está aqui a contagem dos meses do período aquisitivo. Mesma coisa, somei tudo no período, dividi por 10, que é o número de períodos que ela tem, de meses que ela tem para apuração, que foram trabalhados, ok? E dividi por 10 e achei a média. Converti em valor e achei um valor de 1.199,49. Agora eu pego esse valor e trago aqui, deixa eu trazer aqui para outra aba, trago aqui para a minha aba de férias proporcionais. Aqui a multa dos 40%, a multa do 40% não, a multa do 479 vai puxar o mesmo valor da base de cálculo do aviso prévio indenizado. Agora, pessoal, aqui ó, eu venho na minha rescisão. Ó. Vou explicar para vocês um a um. Ó. Aviso prévio indenizado, calculou o aviso prévio indenizado, ó, baseado nessa base de cálculo. Deixa eu subir só um pouquinho aqui. Ó. O aviso prévio indenizado, a base de cálculo dele é 8.454,26, que é o salário mais a média, dividido por 30 vezes 36 dias. Está aí 10.145,11, está lá o valor. Saldo de salário não tem média, é apenas sobre o salário. Então, quantos dias ela trabalhou até ser comunicada da dispensa? 25 dias, então é 7.215 dividido por 30 vezes 25. Aí 6.012,50, ok? 13º proporcional, nós já vimos que nosso sistema calculou e nós conferimos 2 dozeavos. Então, a base de cálculo do 13º proporcional, 8.012,75. 8.012,75 dividido por 12 vezes 6. Opa! 8.012,75 dividido por 12 vezes 2. 1.335,45. Está aqui, ó, arredondou para 46. E agora o 13º indenizado. O 13º indenizado, pessoal, ele só existe na rescisão quando o aviso prévio é indenizado. Ele se refere à projeção do aviso, ok? Então, como nós tivemos 13º indenizado, a projeção do aviso foi até 2/4, ela ganhou mais um AVO. Então, esse um AVO vai ser 8.012,75 dividido por 12 vezes 1. 66773, ok? 66773. Agora, vamos verificar aqui as férias vencidas, ó. 12 dozeavos, base de cálculo 8.733,16. Mesma coisa, 8.733,16 dividido por 12 vezes 12. Se por acaso as férias fossem dobradas, aí eu multiplicaria por 24. É importante se atentar
que você tem que analisar a situação de férias no momento da comunicação de dispensa. Antes de você concretizar a demissão, verifique o cenário das férias do empregado, porque pode acontecer da projeção do aviso ocasionar a dobra das férias. E aí você tem que decidir, demite agora, dá férias ou demite depois. Veja nesse caso aqui, ó, que as férias da funcionária, aqui a projeção terminou 2/4, o período aquisitivo terminava 15/5, ou seja, pouco mais de um mês faltava para completar o período que estava em andamento. Então tem que fazer essa análise para não dobrar as férias, tá? Então vamos para frente. Férias proporcionais da base de cálculo 8.414,49. 8.414,49 dividido por 12 vezes 9/12. 6.310. Aqui, ó, tá aqui certinho. E agora, as férias proporcionais ao aviso prévio indenizado. É a mesma base de cálculo das férias proporcionais. 8.414,49 dividido por 12 vezes 2, 1.402,42, ok? E agora aqui, ó, um terço de férias. Um terço de férias é tudo que for férias, 8.733,16 mais 6.310,87 mais 1.402,42 dividido por 3, 5.482,15, ok? Então está aqui um terço de férias. Não tem multa dos 40%, que não é uma rescisão antecipada de contrato a prazo determinado, ok? E aí nós temos o total bruto da rescisão, tá? Aqui, pessoal, para calcular os encargos, o meu sistema, ele apura as bases de cálculo conforme a sua informação de quem incide, tá? Então aqui tem incidência para INSS, INSS do 13º, deixa eu botar o símbolozinho de 13º aqui, opa, ficou um sol, pronto. INSS de 13º, INSS, incidência de FGTS, incidência de imposto de renda, incidência de imposto de renda 13º. Férias indenizadas não tem imposto de renda, por isso que não tem essa base de cálculo aqui, tá? Então, no meu caso, eu estou seguindo a legislação onde diz que o aviso prévio indenizado tem incidência de INSS. Mas se porventura a sua empresa não incide, tá? Então você tira a incidência aqui, ó. É só zerar que ele vai tirar da base de cálculo, tá? Então, no meu caso, eu deixei. E aí, baseado nessas bases de cálculo, eu vou verificar a incidência e o cálculo de cada verba. Lembrando que aqui nos descontos você pode ter verbas, igual eu já expliquei no vídeo de folha de pagamento, você pode ter verbas que entram negativamente nas bases, como faltas, atrasos ou DSR das faltas, tá? Então vamos lá. Aqui do nosso sistema, ele já faz a apuração da forma correta, como eu já expliquei num vídeo que eu tenho sobre o cálculo do INSS, da tabela progressiva. Ele faz o cálculo de forma correta, como manda a legislação, das duas verbas, tanto da base da base normal do INSS quanto do 13º. Aqui ele traz o limite do teto. Como o teto passou de 6.433, a base de cálculo passou, ele traz o teto, que é o limite de desconto do empregado. Então já trouxe 751,99. A base de cálculo do INSS do 13º, ele trouxe aqui o 13º salário normal, proporcional e o 13º indenizado. Ele fez a conta aqui, ó, 1 a 1, ficou até a segunda faixa, 9%, e deu 163,79. Então já posso marcar um xizinho aqui, ó, e ele já vai trazer meus valores. E aí, agora vamos para o imposto de renda.
O imposto de renda eu tenho duas bases, imposto de renda do mês, que são as verbas salariais do mês, saldo de salário, horas extras, adicional noturno, se tiver, e do 13º. Então vamos fazer primeiro aqui do mês. Vai pegar aqui a base bruta, no meu caso aqui ele pegou só o saldo de salário, eu não tenho outras verbas salariais aqui que possam ter imposto de renda. Poderia ter aqui uma hora extra, adicional noturno, DSR, o que fosse, eu só precisaria marcar o X, que ele traria a soma dos valores, ok? Então, 6.012,50, ele trouxe para cá. Agora, vai trazer o INSS que incidiu na mesma base, ok? 751,99. Dependentes, ela tem um dependente, um 8.959 por dependente, pensão e outras deduções se tivesse, não tem. Base líquida é a base bruta, que é os 6.012 menos 751,99 menos 1.8959. Vamos dar uma conferida aqui, né? 6.012,50 menos 751,99 menos 189,59. 5.070,92, tá certinho a base. Toda vez que eu acho a base líquida, eu venho aqui e verifico na tabela em qual alíquota que ela entra. A nossa tabela está aqui embaixo. Na realidade, aqui, nesse arquivo aqui, não tem a tabela, mas eu vou incluir, ok? Ele está puxando aqui da outra tabela. Ó. Aqui, ó, tabelas, aqui em cima. Ó. Imposto de renda. Então, está puxando aqui dessa tabelinha, ok? Então, vamos lá. Então, 27,5. Agora eu aplico o percentual sobre a base, então, vezes 0,275. 1.394,50, toda vez que eu uso essa alíquota, eu deduzo 869,36. Então, menos 869,36. 525,14. Está aqui o valor do imposto de renda. 525,14. Já venho para cá e coloco o meu imposto de renda. Agora eu vou verificar o 13º, ver se ele vai ter imposto de renda. 2003,19. Dedução de INSS, dedução de dependentes, base líquida. Base líquida ficou abaixo do teto, que é 1903, se eu não me engano. Vamos dar uma conferida aqui na tabela. 1903, aqui ó, 1903,98. Então, não vai incidir para o imposto de renda do 13º, ok? Eu puxar para cá, ele vai trazer zero. Vale transporte. 6%, pessoal, do saldo de salário, tá? 6% do saldo de salário dela é 6.012,50 vezes 0,06. Dá 360. Quanto que ela recebeu de vale? 350. Então, eu desconto quanto? A regra do desconto do Vale Transporte é 6% do salário base, que no caso dela é o saldo de salário do mês, limitado ao valor fornecido. Como os 6% deu mais do que o que ela recebeu, eu desconto o que ela recebeu. No caso da alimentação, é 20% do valor fornecido. Como ela recebeu 650, eu estou descontando 130, ok? Multa do artigo 480 não tem, seria o caso da rescisão antecipada no contrato a prazo determinado pelo empregado. O empregado pediu essa rescisão, ok? Então, eu tenho aqui minha rescisão completa. Bruto, 40.089,39. Descontos, 1.920,92. Total líquido, 38.168,47. Agora, vamos verificar o preenchimento da rescisão e a GRRF. Então, vamos lá. Aqui na nossa rescisão, a gente tem um modelo aqui melhorado da rescisão de contrato, né? Então, nós temos aqui a identificação do trabalhador, ou do empregador, desculpe,
identificação do trabalhador, os dados aqui do trabalhador, os dados do contrato. Temos aqui o tipo de contrato, que era prazo indeterminado, o tipo de dispensa, iniciativa do empregador. Deixa eu puxar aqui direto do campo para ficar certinho. Vou só arrumar aqui para vocês. Pronto. Expedida sem justa causa pelo empregador, tá? E aqui temos a informação oficial, né, que fez no formulário padrão do Ministério do Trabalho. Remuneração do mês anterior. Isso aqui não serve para nada. Nenhuma rescisão é calculada baseado no salário do mês anterior. O Ministério do Trabalho, para quem trabalha com DP, sabe que ele não sabe calcular a rescisão. As portarias são uma confusão, a legislação são contraditórias, eles mesmos se contrariam no que eles publicam. Então tem que tomar muito cuidado com o que eles publicam, tá? Tem que seguir a CLT e os normativos legais, tá? Ter atenção, porque essas publicações do Ministério do Trabalho geralmente são uma confusão. Então essa remuneração do mês anterior não serve para nada, a demissão do empregado é calculado sobre a remuneração do mês, mais as médias dos ganhos habituais para cada verba rescisória existe seu período de apuração. Então você tem aqui a base de cálculo para aviso prévio, base de cálculo de férias vencidas, base de cálculo de férias proporcionais, base de cálculo de 13º, base de cálculo de 13º indenizado, dias de DSR, vou colocar aqui RSR também, porque o correto é RSR, quantidade de dependente de salário de família, quantidade de dependente do imposto de renda. Com essas informações você consegue entender a rescisão. Aqui você tem a data de admissão do empregado, aqui você tem a data de início do aviso prévio, aqui você tem a data de afastamento do empregado, que é a data de demissão, tá? E aqui você tem um código de demissão, que nesse caso aqui é o SJ2. Pensão alimentícia, se o empregado estiver descontando na rescisão, você coloca, se for percentual. Se o empregado tiver um percentual a ser retido na conta do FGTS, isso deve estar escrito no formulário de pensão, no ofício da pensão, você coloca o percentual aqui e também indica isso na chave e na chave na conectividade, para que a pensionista tenha o valor retido para ela sacar de FGTS. Aqui é a categoria do trabalhador, está faltando um campinho aqui. Vou incluir aqui, categoria do trabalhador, é o 01 empregado, ok? Código sindical e o CNPJ e o nome da entidade sindical. E aqui nós temos a rescisão de contrato. Código 50, os dias trabalhados, saldo de salário, veio para cá. Código 63, 13º proporcional, 2/12, veio para cá o valor. Férias vencidas, 12/12, veio o valor integral para cá. 13º projeção do aviso, veio para cá o valor. Férias, projeção do aviso e férias proporcionais estão aqui, e aqui um terço de férias. E aqui embaixo o aviso prévio indenizado, ok? Total 40.089 centavos. Saldo do FGTS na caixa. Deixa eu pegar aqui quanto era o saldo do FGTS na caixa dela. 13.580, ok? E aqui temos os descontos. Imposto de renda. Vou trazer para cá o percentual do imposto de renda, que não veio. Vou trazer para cá para ficar certinho. (6% do vale transporte descontado, 20% da alimentação, previdência social, R$ 751,99. Imposto de renda não teve, imposto de renda do 13º, previdência social sobre o 13º, 16379. Está aqui os valores, está batendo lá com a minha rescisão, 38.16847, ok? Então isso aqui é um formulário semelhante ao formulário do Ministério do Trabalho, com alguns dados adicionais que facilitam a compreensão do que está sendo pago e descontado, ok? E aqui nós temos a GRRF. A minha GRRF, que eu trago nesse arquivo,
ela tem algumas informações para orientação. A GRRF oficial é só esses campos aqui na parte de cálculo. Aqui em cima você tem os dados do empregador, ok? Inclusive aqui vem o FPAS, se é do Simples ou não, vem o CNAE, tomador de serviço, CNPJ ou CI nome, dados do empregado aqui embaixo, movimentação é a data de demissão, tipo de aviso, carteira de trabalho, data de opção do FGTS, admissão e assim por diante. Aqui embaixo, onde tem os valores, o que é oficial são só esses campos aqui, ó. Essas colunas A, B, C e D. Claro que no formulário não vai ter essas letras, isso aqui é para facilitar o seu entendimento. Então essa coluna A refere-se à base de cálculo e o recolhimento referente ao mês anterior. Raramente se usa fazer recolhimento na GRRF de mês anterior. Por quê? Porque para você fazer isso, quando você fizer a CFIP ou FGTS do mês anterior, você tem que lembrar de tirar aquele empregado que foi demitido e você já pagou a rescisão. Porque se ele foi demitido em fevereiro, fevereiro é o mês da rescisão, janeiro é o mês anterior. Então, se você vai pagar lá a CFIP com ele de novo, você vai pagar em duplicidade. Então, raramente se usa um mês anterior aqui na rescisão. É até arriscado você pagar em duplicidade. Aqui o mês da rescisão refere-se a fevereiro, é a rescisão de contrato. Quem veio para cá? A soma do saldo de salário mais o 13º proporcional. Aqui nessa linha até o C são bases de cálculo, tá? Então essa aqui é a soma do saldo de salário mais 13º e aqui embaixo é o 8% dessa base aqui. Aqui no C vai vir a soma do aviso prévio indenizado mais o 13º indenizado. E aqui embaixo o valor é recolhido sobre esses valores. Se vocês se lembram, o depósito do FGTS dela era 13.580. Aqui na minha GRRF você tem um valor diferente, você tem 14.167. Por quê? Porque esses dois valores, inclusive aqui esse se tivesse o mês anterior, o mês da rescisão, o depósito e o depósito sobre o aviso, eles são depósito, então eles têm que compor aqui, o saldo do FGTS. Então, se você verificar, o meu sistema pegou esses valores e somou 13.580 mais 587,84 mais 865,03 mais só isso, deu, opa, tem uma coisa errada aqui, peraí, 13.580 mais 587,84 mais 587,84 mais 865,03, beleza. Ah, tá, faltou somar aqui, essa soma aqui tá errada, peraí. Então, vamos ajustar, porque o correto é bem certinho. Então, vai ser 13.580 mais esses 8% aqui, mais esses 8% aqui. 15.032, estava errado aqui a forma, 15.032,87. Então, é o saldo do FGTS que a funcionária tem na conta, certo? Se tiver faltando algum depósito que ainda não apareceu na conta, você tem que somar ele para incluir aqui nesse saldo, tá? E aí você traz mais o valor dos depósitos que estão ocorrendo simultaneamente com a GRRF. E você compõe o saldo e sobre esse saldo você paga os 40%, vezes 0,4. 6, 0,13 e 15, tá vendo? Esse é o valor que você vai pagar de multa. Então, quanto que você vai recolher ao FGTS? 6.013,15 mais 587,84 mais 865,03. 7.466,18.
O meu tem uma diferença. 18 não, na realidade é 0,2, não é? Porque aqui é 0,1, eu achei que era 18. Na realidade vai dar 0,2 arredondando e aqui deu 0,1, certo? Então é isso, pessoal. O formulário de rescisão, ele calcula a rescisão automaticamente para vocês. É muito bom para vocês fazerem exercício e comparar com o seu sistema de folha aí. Claro que seu sistema de folha pode ter alguma outra opção que diverge aqui do nosso formato de cálculo, mas você vai praticando aí, vai verificando que você pode ajustar, tá? Você pode até, baseado na planilha, corrigir algum erro que pode estar trazendo problemas na sua rescisão, tá bom? Então é isso, então, muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima.